Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Hoje vamos comentar sobre as interações medicamentosas a respeito das drogas vasoativas. Bom, mas o que seria uma interação medicamentosa? Uma interação medicamentosa é um evento clínico em que o efeito de um fármaco são alterado pela presença de outro fármaco, a presença de outra droga, a presença de algum agente químico externo, ou uma comida, uma bebida ou um fator ambiental. É de suma importância que todo profissional da área da saúde tenha conhecimento tanto sobre as medicações quanto as interações medicamentosas. Esse entendimento está totalmente vinculado tanto com a farmacodinâmica e com a farmacocinética. Esses parâmetros promovem tanto a segurança e promoção à saúde. Sendo assim, o profissional ele tem o conhecimento vigente de saber como aquele medicamento vai influenciar, ou seja, vai ter certos efeitos clínicos desejáveis, os indesejáveis, que no caso são os adversos, e os potenciais riscos quando são infundidos com outros tipos de substância. É nesse paradigma que o profissional deve se ater, pois se ele sabe que a interação medicamentosa pode tanto neutralizar como potencializar a medicação, fica em risco tanto a solução clínica que o paciente deseja e a promoção à saúde que está vigente no controle do profissional. Como estamos falando sobre interação medicamentosa voltada às drogas vasoativas, vamos iniciar através da dopamina. Bom, a dopamina, quando ela é infundida juntamente com beta-bloqueadores, pode haver inibição, repito, inibição mútua dos efeitos terapêuticos. O que significa isso? Significa que se a dopamina estiver infundida num paciente que está fazendo ou fez uso recente de beta-bloqueadores, pode haver uma inibição tanto da medicação dopamina quanto da medicação dos beta-bloqueadores. Então tem que ter muito cuidado, prestar muita atenção, e essa informação é valiosa tanto para a questão dos resultados esperados como para o controle da homeostase do paciente. Já a dopamina em contato com digitálicos pode haver aumento no risco de arritmias cardíacas. Por fim, a dopamina, quando é associada com anestésicos de inalação, pode haver aumento no risco de arritmias atriais ou ventriculares severas. Então, essas são medicações que podem influenciar no desenvolvimento do estado esperado, dos resultados da medicação, no caso da dopamina, e os fins terapêuticos que ela pode proporcionar para o paciente. Caso você deseje saber mais, é só acessar nosso curso sobre drogas vasoativas, onde estamos explicando e correlacionando tanto as drogas vasoativas e a sua funcionalidade. Agora vamos passar para a noradrenalina. Bom, a noradrenalina tem um aumento dos efeitos cardíacos quando entra em contato com hormonas tireoides, e no caso são os hormônios T3 e T4, tá? Glicosídeos cardíacos, medicações que fazem parte do grupo dos digitálicos, que influenciam tanto no inotropismo como no cronotropismo cardíaco, onde esses conceitos estão relacionados tanto à frequência cardíaca como seu nível de contração, tá bom? Os antiarrítmicos, que são medicamentos que afetam a condução de impulsos elétricos no miocárdio. Passando agora para a adrenalina. Bom, a adrenalina, quando entra em contato com anestésicos gerais como clorofórmio, alotano e ciclopropano, podem sensibilizar o tecido do miocárdio, aumentando na irritabilidade cardíaca, podendo resultar no aparecimento de arritmias. Sendo assim, em contato com anestésicos gerais e adrenalina, resulta no aparecimento de arritmias, tanto ventriculares, taquicardíacas e fibrilação ventricular. Então fica de olho, tá? Agora vamos passar para a dobutamina. A dobutamina tem um aumento dos efeitos vasopressores dos vasos constritores. Ou seja, quando se tem um contato entre dobutamina e essa classe de medicamentos vasopressores e vasoconstritores, que podemos colocar como exemplo a epinefrina, norepinefrina e a levonorfina. Pode aumentar também a vasoconstrição quando entra em contato com a ergotamina, ergonovina, metilergonavina
metilsergina e oxitocina. Medicações que não podem entrar em contato ou serem associadas juntas com a dobutamina. Passando agora para o nitroprusiato de sódio. Em associação com a dobutamina, pode aumentar o débito cardíaco e diminuir a resistência sistêmica e periférica e a pressão do enchimento ventricular, mais do que se administrado separadamente. Nitroprusiato de sódio não se pode entrar em contato com a dobutamina. Já a nitroglicerina pode ser aditivos aos de outros vasos dilatadores. A administração de infusão de nitroglicerina através do mesmo conjunto de infusão que o de sangue pode resultar em pseudoaglutinação e hemólise. Da pseudoaglutinação, a nitroglicerina junto com aditivos de outros vasos dilatadores interferir na ligação tanto de glóbulos vermelhos como plaquetas, plasma, isso que é citado como pseudoaglutinação. E, por fim, hemólise. Hemólise, no caso, é a quebra das hemácias. Então, vamos prosseguir. Agora vamos falar sobre o lactato de mirinona. Um precipitado pode se formar quando entra em contato com a furosemida ou bumetanida. O precipitado, no caso, é precipitação, que é uma reação química, consiste no fenômeno em que ocorre a separação de soluções, formando uma fase sólida. Então, não devem ser administrados na mesma via de infusão. Ou seja, lactato de mirinona não pode ser infundido na mesma via de acesso que for administrado furosemida ou bumetanida. Agora vamos falar da furosemida. Bom, a furosemida, quando entra em contato ou é associada com hidrato de cloral, pode ter como reação a sensação de calor, perspiração. Para quem pode ter uma dúvida ou então pensar que é respiração, não é, pessoal. Perspiração é um termo técnico que significa a eliminação normal do suor, tá? Sem presença também de exercício físico, tudo bem? Seguindo, agitação, náusea, aumento da pressão arterial e taquicardíaca podem ser encontrados em casos isolados após a administração intravenosa da furosemida dentro de 24 horas da ingestão de hidrato de cloral. Fazendo um adendo, o hidrato de cloral ele é um sedativo, ok? Antibióticos, aminoglicídios e de outros medicamentos que podem ser tóxicos ao ouvidos, a furosemida pode potencializar a ototoxicidade de outros fármacos otóxicos. Ototoxicidade pode ser definida como a perda da função aditiva decorrente de lesões da orelha interna, originada por substâncias químicas, medicamentos ou outros produtos industrializados. Esse efeito resultante sobre a audição pode ser irreversível. Essa combinação de fármacos deve ser restrita a indicações vitais, então toma muito cuidado em relação à furosemida. Interessante é que muitos profissionais ou muitas pessoas, estudantes, têm conhecimento básico sobre a furosemida, mas não entendem qual a sua relação com a interação medicamentosa e até mesmo as suas indicações, contraindicações. Bom, mas aqui na Regency você vai ter conhecimento em relação a isso, pois vamos proporcionar uma experiência interessante para você. Vamos passar para o próximo. Então, o isoproterenol ou isoprenalina, a noradrenalina não deve ser administrada simultaneamente. Isoproterenol, noradrenalina não podem ser administrados simultaneamente, pois ocorre risco de falhas do ritmo cardíaco. O efeito hiporcalêmico da isoprenalina poderá ser potencializado por outros fármacos que originam perda de potássio, incluindo os diuréticos deplessadores de potássio. Proterenol, isoprenalina, que é o mesmo nome, tá bom? É o mesmo significante. Não pode ser associado com noradrenalina, não pode ser associado também com diuréticos que causam a depreciação ou depleciadores de potássio, que reduzem o nível de potássio. Prosseguindo, vamos para o propranolol. Então, deve-se ter um cuidado bem exacerbado quando
O cloridrato de propranolol ele está em uso concomitantemente ao tratamento de hipoglicêmicos em pacientes diabéticos. O propranolol pode prolongar a resposta hipoglicêmica à insulina. Sendo assim, o propranolol não pode ser administrado em conjunto com pacientes que estão fazendo tratamento de hipoglicêmico. Como foi citado, são pacientes que possuem diabetes. Então, o próximo é o gluconato de cálcio 10%. Esse fármaco não deve combinar com outros fármacos, pois o gluconato de cálcio é incompatível com vários tipos de fármaco. Esses fármacos são a anfotericina do tipo B, que no caso é um antifúngico, a cefalotina sódica, a novobiocina sódica, cefamandol, cloridrato de idobutamina, olha a idobutamina aí novamente, e tetraciclina. A tetraciclina é um tipo de antibiótico, tá bom? Então agora vamos falar sobre o cloridrato de naloxona. Bom, recomenda-se que as infusões de naloxona não sejam misturadas com preparações contendo bisulfito e metabisulfito, ânions de cadeia longa ou alto peso molecular, ou soluções com pH alcalino. Lembra que interação medicamentosa não se resume apenas a uma medicação com outra medicação. Pode ser também relacionado ao ambiente, contaminação química, tá bom? O produto deve ser usado com precaução em pacientes que tenham usado fármacos potencialmente cardiotóxicos. São necessárias doses altas de naloxona para antagonizar a buprenorfina, por esta possuir longa duração de ação devido à sua baixa taxa de ligação e, subsequentemente, lenta a dissociação do receptor opioide. O antagonismo da buprenorfina é caracterizado pelo gradual início dos efeitos de reversão a uma diminuída duração de ação de depressão respiratória normalmente prolongada. O barbitúrico metoxetal parece bloquear o início agudo dos sintomas de abstinência induzido pela naloxona em adictos em opioides. Geralmente isso acontece em pacientes que têm algum tipo de dependência, tá? Que tem algum vício cronológico em relação a alguma substância tóxica, tá? Professor, o senhor pode citar um exemplo disso? Sim, crack, cocaína, enfim. Então vamos passar para o bicarbonato de sódio. Quando for associado com essas medicações, a clorpropamida, lítio, metotrexato, salicilatos e tetraclicinas, o bicarbonato de sódio pode aumentar a eliminação desses medicamentos e assim diminuir o efeito terapêutico. No caso, ele atua como um certo neutralizador dessas medicações. Prosseguindo, vamos para o sulfato de atropina. Pode diminuir a eficácia do haloperidol e fenotiazinas em pacientes esquizofrênicos ou psicóticos. A administração subsequente pode intensificar os efeitos dos medicamentos de ação antimuscarínica, como os antidepressivos tricíclicos, os inibidores de monoamina oxidase, a amantadina e os antihistamínicos. A amantadina ela é uma medicação utilizada tanto no tratamento da doença de Parkinson e especialmente em profilaxia viral, por sua capacidade seletiva de inibir certas viroses, como a influenza e a gripe aviária. Então, todas essas medicações que eu citei com associação ao sulfato de atropina pode aumentar o seu efeito, que não deixa de ser uma interação medicamentosa, colocar em risco o paciente. Agora vamos para o cloridrato de lidocaína. A administração concomitante de depressores centrais pode causar efeito aditivo na depressão do sistema nervoso central. Quando é utilizado essa termologia depressão, você pode associar com caída, diminuição, tá bom? Para não ficar tão complexo. O uso associado a antiarrítmicos, como a tocainida, pode aumentar o efeito tóxico da lidocaína. Anticonvulsivos e dantônicos aumentam os efeitos depressores cardíacos. Os anticonvulsivos e dantônicos eles são muito comuns.
Porém, como não se fala tanto dessa classe de medicamentos, então eu vou citar aqui alguns tipos de medicamentos que assim facilita o entendimento. Então, no caso, são a fenitonina e a carbamazepina. São exemplos clássicos de anticonvulsivos do tipo hidatônicos. Bloqueadores beta-adrenérgicos podem diminuir o metabolismo hepático, aumentando a toxicidade da lidocaína, e a sua administração simultânea de cimetidina pode provocar a diminuição da depuração hepática da lidocaína. O termo depuração significa limpeza ou exclusão de algum tipo de substância. A metoxamina prolonga a restrição da circulação e pode causar necrose. Então toma cuidado com isso, tá? Inibição da transmissão neuronal por anestésicos locais podem antagonizar os efeitos dos antimiastênicos sobre o músculo esquelético, especialmente se grandes quantidades de anestésicos são rapidamente absorvidas. Pode ser necessário o ajuste temporário da dose dos antimiastênicos no controle das miastenias graves. A inibição da transmissão neuronal por anestésicos locais pode aumentar ou prolongar a ação de agentes beta-bloqueadores neuromusculares se grandes quantidades do anestésico forem rapidamente absorvidas. Então, por enquanto é isso, pessoal. Se você quer saber mais sobre drogas vasoativas, enfim, entendimento de vários tipos de drogas vasoativas com diferencial sobre o mercado, é só acessar o nosso site e no nosso curso de drogas vasoativas está um preço bem simplório, um preço bem abaixo da média, para poder ajudar a ter inclusão sobre todos os públicos que desejam aprender e avançar na sua carreira. Se quiser nos ajudar também, nos sigam nas redes sociais, dê like no vídeo, compartilhe com seus amigos, é muito importante o favorecimento desse conteúdo, tá bom? Muito obrigado. Se tiverem dúvidas a respeito ou quiserem informações, é só entrar em contato. No nosso site tem o WhatsApp, nossas redes sociais, fiquem à vontade. Novamente, muito obrigado e até a próxima.